Existem apenas três tipos de empresas e cada uma delas tem o seu tempo para dar retorno. E entendendo isso, com certeza, você vai ter mais tranquilidade, mais equilíbrio para você tomar as decisões ou até mesmo fazer as mudanças necessárias dentro do teu processo. Salve, salve! Começando mais uma semana aqui falando, trazendo mais um conteúdo para vocês de empreendedorismo aqui dentro da comunidade. E nós vamos falar desses três tipos de empresas que existem. Ou você tem uma indústria, ou você tem uma venda de produtos, ou você tem uma empresa de venda de serviços. São apenas esses três negócios em qualquer área, em qualquer negócio no mundo. E cada um deles tem um tempo de maturação, um tempo de dar retorno. Todos eles, é óbvio, exigem constância, e para falar de constância e de como que é o resultado em cada um desses negócios, eu quero fazer uma analogia. Você já tem cabelos brancos? Já ou não? O crescimento, o desenvolvimento, a construção de resultado dentro de qualquer um desses negócios, ele é mais ou menos como você ganhar alguns cabelos brancos. Você não percebe quando você ganha o primeiro cabelo branco. Você não percebe quando surge o segundo fio de cabelo branco. Você não percebe quando surge o terceiro. Você percebe quando você já tem vários cabelos brancos. Quando você vai ganhando vários cabelos brancos. Ter uma empresa também é assim. Você conseguir resultado, ter sucesso com uma empresa é a mesma coisa. Talvez você não perceba o resultado no primeiro momento, a primeira conquista, a segunda, a terceira. E algumas empresas, elas ganham esses cabelos brancos, ou seja, têm esse resultado mais rápido do que outras. Para algumas empresas, esse resultado ele acontece com menos tempo de vida e para outras com mais tempo. E quando a gente fala de mais tempo ou menos tempo e qual é o período de você conseguir esse resultado, depende do negócio que você tem, depende da empresa que você tem. Quando você tem uma indústria, você tem que pensar a longo prazo. A indústria, ela exige que você, mesmo que você venda o produto que você mesmo produz, ela vai te dar resultado de médio a longo prazo. Quando você tem uma indústria que você produz, mas não vende o seu produto, você terceiriza, ela vai te dar retorno e vai te dar lucro a longo prazo. Porque você precisa produzir, a indústria ela exige investimentos altos para a produção, enfim, ela leva um tempo maior. E conforme você vai vendendo mais, você vai tendo mais produção, mais você precisa investir em equipamentos, em estrutura. E é por isso que dentro de um modelo de negócio indústria, você sempre vai pensar em retorno a médio e longo prazo. Quando a gente fala de produto, a gente já está falando de um retorno de médio prazo. Você vender um produto, ele pode sim te dar resultado a curto prazo, mas ele vai te dar muito mais resultado a longo prazo, porque você tem um custo nesse produto, você precisa comprar e revender esse produto. E quando você trabalha com serviços, você pode sim ter um resultado de curto prazo, porque na maioria das vezes, quando a gente fala de serviços, o investimento é menor. Você consegue, em vários casos, ser você a pessoa que executa esse serviço, que faz esse serviço, e com isso você não tem um investimento tão alto e você consegue ter um retorno mais rápido. Existem esses três tipos de negócio. E assim como os cabelos brancos, qualquer um desses negócios, eles exigem o seu tempo. E assim como muita gente, acho que o grande segredo por trás de tudo isso é você entender primeiro qual é o negócio que você está. Então, se você está no negócio da indústria e você já está lutando há 3, 4 anos e não tem um retorno satisfatório ainda, entenda que pode levar mais tempo, é um negócio de longo prazo. Se você vende produtos e talvez ainda não tenha o resultado que você deseja, é porque você ainda precisa de mais tempo sim, ele é um negócio de médio prazo. Se você tem um negócio de serviços e ainda não está tendo um retorno satisfatório, provavelmente você precisa melhorar a sua validação, os seus valores, cobrar melhor, ou melhorar a sua organização, porque é um negócio que dá retorno a curto prazo. O que você não pode fazer é ficar se comparando. Daqui a pouco você tem uma indústria que você está lutando ali há 7, 8 anos, 5 anos, 4 anos, 3 anos, e você ainda não está tendo um retorno satisfatório, se comparando a uma pessoa que vende serviços e que em 3 ou 4 meses já conseguiu uma meta que planejava para 1 ou 2 anos. São ações diferentes, são modelos de negócios diferentes, que sofrem impactos externos de uma maneira diferente e que têm investimentos diferentes. Essa comparação é que às vezes nos traz frustração. E com relação a sucesso, a resultado, você tem que sempre pensar nessa analogia do cabelo branco. Eu tenho certeza que você já tem resultado. Se você parar para pensar desde que você começou e o que você tem hoje, você já evoluiu absurdamente. Só que como a tua expectativa está muito grande, como a tua expectativa ela está
lá, olhando lá na frente, se comparando provavelmente a alguém que já está no mercado há bastante tempo, ou que teve um começo diferente do seu, e que talvez esteja no mercado ao mesmo tempo do que você, mas já tem um resultado diferente, essa comparação pode estar te prejudicando e você precisa entender que é um processo, como o cabelo branco. Talvez você tenha o resultado, mas não o que você deseja ainda, mas você tem que entender que nossa mente, que você muitas vezes vai ver o resultado só quando você tiver 200, 300 cabelos brancos na sua cabeça. Aí que você vai perceber que, putz, legal, ó, tô com cabelo branco. A mesma coisa é dentro da empresa. Daqui a pouco você vai ter que estar naquela perspectiva muito próximo que você criou para que você possa perceber que você tem o resultado. Mas se você olhar com carinho agora, atenciosamente, minuciosamente, você já vai ver que você tem o resultado. Se você está começando ou acha que ainda não tem cabelos brancos, se você olhar minuciosamente, atentamente, você vai começar a perceber um, depois dois, depois três, depois quatro. Agora, se você não dá atenção a isso agora, você só vai perceber quando tiver vários. É exatamente isso que acontece no resultado das empresas. Se você olhar de quando você começou, hoje você está muito melhor do que quando você começou. Mas talvez você ainda não perceba o resultado, porque você só vai perceber quando você tiver vários resultados, quando você tiver vários números interessantes. Então não se frustre, continue, é um trabalho de constância, de persistência, as coisas vão acontecendo aos poucos. É um cabelinho branco por dia, ou seja, um pequeno resultado todos os dias que vai montar o seu grande resultado. E principalmente, não se compare. Entenda isso, existem 3 negócios diferentes. Se compare apenas com aquele tipo de negócio que é parecido ou igual ao seu, serviços ou produtos ou indústria. É injusto e não é correto, não funciona para você se comparar se você tem uma indústria com alguém que vende serviços. Não é legal se você tem serviços e comparar com alguém que vende produtos e assim por diante. Entenda o seu tipo de negócio e entenda se ele é de curto, de médio ou de longo prazo para você conquistar resultados. Um grande abraço, uma ótima semana, que você tenha excelentes resultados, uma semana abençoada.